Eu me chamo Eclesione e hoje eu vou apresentar o meu projeto de ensino de conclusão do curso de Ciências Biológicas na Universidade Uniaselv. A minha área de concentração foi Educação Ambiental e o meu tema foi o estudo de plantas medicinais nas escolas de comunidades tradicionais indígenas do Nordeste paraibano. A justificativa. Eu escolhi fazer esse trabalho para resgatar a cultura do uso de plantas medicinais nas comunidades tradicionais, incentivar os alunos a buscar esse conhecimento em suas comunidades, fazer conhecer a importância de preservação das matas das aldeias indígenas potiguara, fazer esse conhecimento chegar até a comunidade escolar e sair dela para as comunidades locais através de seus próprios alunos. Também fazer com que os alunos compreendam a importância de preservar as matas das comunidades tradicionais, visto que ainda tem muitas plantas, muitas espécies que não foram ainda catalogadas, são espécies nativas, né, da região, e que também não se sabe ainda quais benefícios, né, essas plantas elas podem ter para a saúde, né? Então, visto também que nós estamos com alguns problemas, né, com relação à falta de medicamentos, sobretudo antibióticos, né? Então, a fitoterapia, ela é um auxílio, né? Ela é uma forma, uma alternativa, né, de buscar novas terapias, né, novas formas de combate, sobretudo as infecções que são causadas por micro-organismos. Os objetivos compreender a importância das plantas medicinais para a comunidade tradicional, analisar parcialmente o quantitativo de plantas medicinais mais usadas nas comunidades, compreender a relevância desse conhecimento para a comunidade científica, médicos e farmacêuticos, formular um projeto de ensino sobre plantas medicinais dentro das escolas para incentivar a busca desse conhecimento. Esse último objetivo aqui as escolas, né, que foram realizadas esse projeto, elas são escolas indígenas, né, que têm o resgate da cultura da pintura, da dança, do artesanato, mas não tem o resgate das plantas medicinais. Então, eu resolvi fazer esse projeto, né, com o intuito de também resgatar essa parte da cultura, né, das plantas medicinais. A fundamentação teórica. Essa pesquisa se concentra na fitoterapia e na descoberta de novos fármacos a partir de plantas medicinais, com um enfoque especial nas comunidades tradicionais e no conhecimento ancestral sobre o uso medicinal de plantas. Então, eu usei o Ministério da Saúde, a Anvisa, né, Lopes e Albuquerque e entre outros autores também que estão referenciados, né, no referencial teórico. Esses autores destacam ideias como conhecimento tradicional, comprovação científica, resistência a antibióticos, potencial farmacológico das plantas, interações medicamentosas e o uso responsável dessas plantas. Metodologia. Então, esse trabalho ele foi desenvolvido a partir de uma pesquisa exploratória realizada pelas escolas indígenas Isaura Soares de Lima, localizada na aldeia Jacaré de César, pertencente ao município de Marcação, e na Escola Municipal Antônio Azevedo, localizada no centro da cidade de Baía da Traição. A escola Isaura Soares ela é uma escola de ensino médio, né? E o Antônio Azevedo é uma escola de Fundamental 2. Então, essa pesquisa foi realizada com os alunos do primeiro ano do ensino médio e com os alunos do 8º ano da escola Antônio Azevedo. Então, ao todo, participaram dessa pesquisa 28 estudantes, contabilizados das duas escolas, e para essa pesquisa foram distribuídas uma planilha com indicações, como o nome popular da planta, qual a doença que ela é usada, né? E qual a parte da planta que é usada no tratamento. Uma explicação acerca do que seria esse trabalho foi dada em sala de aula, explicando que a pesquisa deveria se dar mediante uma entrevista. Então, os estudantes, eles entrevistaram os anciões das aldeias pertencentes a estes dois municípios. E entrevistados,
São pessoas de conhecimento histórico e cultural que foram herdadas de seus antepassados e que continuam sendo de muita importância para o povo indígena e agora de interesse médico, farmacêutico e bioquímico. Então, assim, alguns já pesquisaram com suas mães, né? Que são pessoas assim não tão jovens, né? E que também têm um conhecimento já vindo da sua família, por exemplo, das avós. E outros também pesquisaram, né? Entrevistaram anciões mesmo, pessoas já mais de 60 anos, né? Pessoas que também têm um conhecimento, por exemplo, que faz garrafada, né? Que faz alguns trabalhos já com plantas medicinais. Então, eles tiveram acesso, né, a essas pessoas. Claro, eles fizeram isso na sua própria aldeia, né? Porque são alunos que moram em comunidades indígenas, né? E estudam no centro da cidade. A Escola Isaura Soares é uma escola localizada numa aldeia, na aldeia Jacaré de César, né? Então, tem estudantes da própria aldeia e tem estudantes de outras aldeias, né? Já o Antônio Azevedo é localizado no centro da cidade, mas é próxima das aldeias e tem estudantes indígenas, né? Estudantes que residem em comunidades tradicionais, mas estudam no centro da cidade. E aí eles pesquisaram, né, com as pessoas da própria comunidade deles essas informações. Os resultados. Então, aqui eu coloquei uma tabela porque eles contabilizaram muitas plantas e a maioria, né, algumas repetidas. E aí eu tive que selecionar as que mais foram descritas, né, na tabela deles. E aí os dados, né, foram coletados através, como eu falei, das entrevistas nas comunidades locais. E a tabela, ela mostra o conhecimento dos anciãos através dos dados. Essa aqui, por exemplo, da camomila, eu não sabia. A camomila eu me surpreendi porque foi um aprendizado que eu aprendi, né, através da observação dessas tabelas. Então, eles coletaram, né, e concluíram, né, o conhecimento deles, né? E esse conhecimento é de suma importância para a perpetuação da herança cultural dos povos tradicionais do Brasil, né? Porque os povos tradicionais, eles são quem mais conhece sobre plantas medicinais, sobre fitoterápicos, né? Sobre métodos, terapias naturais. Então, por isso também eu decidi fazer esse trabalho, né? Visando os povos indígenas. As considerações finais, né? O presente estudo buscou investigar a importância do uso de plantas medicinais por comunidades tradicionais, o quanto esse conhecimento ainda permanece vivo dentro dessas comunidades e o quanto essas plantas ainda são cultivadas por anciões. Por quê? Porque os relatos dos meus alunos, né? Eles falaram, né, que a maioria das plantas que eles catalogaram são encontradas no quintal da casa desses anciões. Então, esses anciões, os pais, né, ainda deles, ainda têm o costume de cultivar algumas plantas medicinais em casa, para poder usar, né, numa emergência, né? Às vezes é complicado, por exemplo, socorro médico, tipo uma ambulância e tal. Por quê? Porque às vezes a demanda é muito grande e as aldeias são distantes. Porém, né, se tem sim uma assistência. Mas, enquanto a assistência não chega, né, eles vão adiantando o processo ali para aliviar, por exemplo, a dor, um enjoo, uma diarreia, né, com as plantas medicinais até ir realmente no médico, né, às vezes não tem médico plantonista, né, a noite toda, 24 horas, então tem que esperar no outro dia o médico chegar para poder ser atendido, né. E aí eles adiantam esse trabalho, né, com os que eles têm em casa. E aí a gente também viu, né, que eles, né, cultivam bastante, assim, goiabeira, aroeira, hortelã, que são plantas nativas, né, da região. É importante ressaltar que esse estudo permite que as escolas incentivem o interesse de pesquisa nessa área, nas disciplinas também de Geografia e História, podendo despertar o interesse de um futuro projeto que beneficie não somente a escola, mas também a comunidade indígena potiguara. Essas são as minhas referências, né? E muito obrigada.